Olá, meus amores, tudo bem? Bom, aqui no módulo 120 nós vamos dar continuidade praticamente na discussão oral. Só que aqui ele vai nos falar um pouco de relatório e pesquisa. O que acontece? Começando o nosso assunto, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que, partir do pressuposto do assunto que me foi dado. E aí eu vou buscar, vou no site, vou começar a pesquisar sobre o assunto. O pesquisar não é copiar e colar, né? Isso aí é uma cópia. Você foi lá, exemplo, descobrimento do Brasil. Aí você viu lá, Dom Pedro, tal, descobriu o Brasil, nananã. E aí você deu um Ctrl C, Ctrl V, deu bonitinho lá no seu trabalho e enviou para o professor. Isso não é pesquisa. Você foi lá, viu que o assunto tinha a ver, copiou, colocou bonitinho. Pesquisar é um pouco além, é você ir mais a fundo, é saber as características, é investigar as consequências, ler aquele assunto e o que te chamou mais atenção, você procurar se aprofundar mais, porque dessa forma você consegue enriquecer o seu trabalho. Uma, porque o professor vai ver que você realmente pesquisou, você quis saber, de repente apareceu uma palavra lá que não é do hábito de se falar, uma palavra muito mais formal do que o seu cotidiano e você nunca ouviu, então não é como se eu fosse no dicionário e pegar. A palavra era dita naquela época, por exemplo. Não que ela não vai ter no dicionário, mas ela vai ser dada do gênero da época, né? Então é isso. Aí na pesquisa nós vamos ter as conclusões, né? Nós vamos saber o fato por inteiro, como aconteceu, o que foi falado, o que foi passado naquele tempo, naquela época, dependendo do assunto, né? E o relatório é um gênero textual. Então, vamos dizer que o professor peça um relatório sobre o descobrimento do Brasil. Aí você vai fazer lá o seu relatório por escrito ou oralmente, né? É do que você leu sobre o descobrimento do Brasil ou qualquer outro assunto, né? E aí sim vai ter uma aula que você vai também poder falar sobre a sua pesquisa, caso você fez. Por isso que eu falo, é uma forma de enriquecer o seu trabalho. E é essencial que seja um texto de caráter expositivo, né? Em que tenha assim, o objetivo de apresentar informações mais detalhadas, que foi o que eu falei. E ele pode, no entanto, expor um lado crítico, quanto do redator, né, do relator, que acrescenta considerações pessoais. Né? No caso do relatório, ele pode conter documentos formais, né? Usa-se uma linguagem impessoal e objetiva, sempre respeitando a norma padrão da língua portuguesa. E é importante também organizar as informações, saber em que épocas elas foram dadas, como aconteceu, para que você não tenha que voltar depois, falar de um determinado assunto, depois novamente lá para o final do texto, né? Que aí fica um texto totalmente desorganizado. Por isso que eu falo que sempre um relatório, uma redação, uma resenha, ela tem que ter começo, meio e fim. Eu tenho que colocar, ordenar todas as datas, todos os acontecimentos. Por isso que eu digo que quando vai se fazer um tipo de trabalho assim, você primeiro faz todo o seu rascunho. Escreve, faz a sua pesquisa, coloca lá os pontos mais importantes, mesmo que você vai falar oralmente, né? Mas aí você coloca lá no seu rascunho tudo, depois você vai ler o seu rascunho, já não é mais a sua pesquisa, aí é o seu rascunho, e do seu rascunho você vai ordenar o seu relatório, o seu texto, para que você possa discutir, para que você possa falar da sua pesquisa, de como foi feita e etc e tal, ok? Bom, aqui nós temos um relatório anual, né, de 2017 aqui. Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né? Então, aqui é um relatório anual. Então, fala-se de uma universidade. E aqui ele fala que o texto ele é bastante objetivo. Logo de primeiro parágrafo tem a introdução,
mas já é possível saber do tema, ou seja, do assunto que é abordado, tá? E aqui nós temos um textinho também que fala do ensino da língua portuguesa, que é também falado aqui na mesma faculdade, ou seja, é um relatório também falando do curso, né, da língua portuguesa, da matéria língua portuguesa, né? E aí ele fala aqui para nós que a forma do relatório pode variar bastante. Entretanto, a sua estrutura é básica e deve conter características descritas. Então, assim, as características de um relatório vão ser sempre essas daqui, né? Então, se você conseguir seguir tudo isso daqui, você consegue fazer um ótimo, excelente relatório. Ai, professora, mas será que eu vou lembrar de tudo isso? O básico do básico você tem que lembrar, que é o título, para informar os seus leitores, a introdução, né, de como você vai começar esse assunto, como que você vai jogar o assunto para os seus leitores ou para os seus ouvintes, né? E aí depois o desenvolvimento desse assunto. Aí sim você vai abordar a sua pesquisa, de como foi feito, o que você encontrou, quem foi que falou, qual autor que é, aonde viveu, aquelas coisas. E depois a sua conclusão final. Se você consegue colocar esses primeiros esses primeiros 4 itens aqui no seu relatório, já está de excelente início, tá? Aí aqui ele fala que também que podemos ter um relatório técnico-científico, aí ele fala como seria, que já é no caso de nível acadêmico, né, já quando estiver na faculdade. Um relatório de uma viagem ou de a participação de um evento, né? De repente você foi participar dessas feiras expositivas, né? Informática, culinária, tem muita coisa boa e se pede um relatório, por exemplo. Então você tem que prestar bastante atenção em tudo que você vai ver neste local para que depois você possa apresentar o relatório do evento que você foi participar. Um relatório administrativo, no caso, aí você trabalhando numa empresa, o seu chefe vai falar para você, olha, eu quero o relatório da reunião que teve hoje de manhã e eu quero todos os pontos administrativos abordados. Então você tem que saber do assunto, como foi pautado, o que aconteceu, para depois você descrever tudo na ordem, para que você possa apresentar no final do dia o seu relatório para o seu superior. E o relatório de estágio, né? Quando vocês começarem a trabalhar, isso acontece muito. O superior de vocês, ele descreve, pede para escrever a experiência adquirida, né? Pelo estágio, pelo estagiário, contendo as informações, o local do estágio, as atividades feitas nele, a sua duração, né? Então, de repente, você fez um estágio numa empresa administrativa. E aí você conseguiu um serviço e você fala, olha, eu fui estagiário em tal empresa. Então descreva aí, faça um relatório de tudo que você aprendeu, de tudo que você fez nessa empresa, conta para mim. Então nessa parte a pessoa vai te avaliar como você escreve, como você pontua, como é a sua linguagem, né? Muitas empresas conseguem identificar o funcionário, o pretendente à vaga para determinado trabalho pela escrita dele, pela maneira de escrever. Cuidado com as gírias, abreviações e essas coisas. Ok, meus queridos? Bom, nós terminamos aqui, tá? E aí, quando for a lição, dessa lição aqui, o exercício, eu passo no Vindimo para vocês. Beijinho, fiquem com Deus.